Fala, nação! Tá começando mais um Eu Só Falo de Flamengo. E agora sou Mengão. Em outro patamar. Fala, nação! Flamengo estreou ontem na Libertadores e perdeu pro Alcas por 2-1 de virada na altitude de Quito. É impressionante como o Flamengo não consegue se planejar bem para jogos na altitude, o time não administra bem os jogos, né? O Flamengo ontem entrou com o time B, pode ser considerado aí o time reserva, né? O time alternativo do Flamengo. E do último jogo contra o Fluminense, somente o Santos e o Matheus França foram titulares, né? Que começaram jogando. Mas a gente tinha peças interessantes, né? A gente tinha o Gabi, a gente tinha o Vidal, o Everton Ribeiro, o Felipe Luiz, o Rodrigo Caio. Mas o futebol que o Flamengo apresentou foi um futebol sem vergonha, um time que parecia que estava pouco se importando para o jogo e um treinador que estava completamente perdido, fez substituições que não adiantaram de nada, né? Não conseguiu melhorar o time, pelo contrário, piorou o time e ele continua mantendo aí a escrita, né, de até o momento não conseguir entregar 90 minutos de qualidade. Ou ele joga bem o primeiro tempo, ou ele joga bem o segundo tempo. O Flamengo de Vitor Pereira não consegue jogar bem um jogo inteiro de futebol. E ontem aconteceu uma coisa bizarra. No segundo tempo, uma bola que o Cebolinha demorou para passar para o Gabigol estava ali tentando sair da linha de impedimento. E quando o Cebolinha passa a bola para o Gabigol desiste do lance e os dois começam a discutir. E aí, nesse momento que eles estão discutindo, sai o segundo gol, o gol da virada do Alcas. Eu acho assim, o Gabigol, enquanto capitão do Flamengo, ele tem que ter uma outra postura. Ainda que o Cebolinha tenha demorado para dar o passe para o Gabigol, não justifica o Gabigol ter perdido a cabeça com o Cebolinha e esquecido completamente do jogo, né? Destaques positivos do jogo, a gente não tem muita coisa para falar. Acho que a gente só pode destacar o bom primeiro tempo do Matheus França, que é um jogador propositivo e acaba achando ali aquela jogada individual, né, no lance do gol e faz um bonito gol pelo Flamengo. Agora, negativo, a gente pode falar de muita gente. A dupla de zaga, Pablo e Rodrigo Caio, eles erraram praticamente tudo que tentaram. Acho que o Rodrigo Caio ainda foi pior do que o Pablo durante o jogo, né? O Marinho, de ala, praticamente não existiu, errou tudo que tentou. O péssimo jogo do Wesley também, né? O primeiro jogo que talvez que ele tenha sido mais testado, um jogo mais importante, de Libertadores. O menino parecia muito nervoso, errou bastante. E o Gabigol, né? O Gabigol ontem, ele teve inúmeras chances de fazer gol, pelo menos 2 cabeçadas ali livre de marcação, de frente para o gol, e ele acaba atrasando a bola para o goleiro. E num lance que ele recebe basicamente na linha do pênalti, ele dá um chute bizonho. E aí, gente, a gente tem que comentar aqui, porque o Gabigol, no último jogo, ele deu uma entrevista ali um pouco polêmica, falando que ele queria voltar a ser 9, queria voltar a ser centroavante. A partir disso, a gente imagina que ele vai disputar a posição com o Pedro. Mas o Pedro não perderia chances como o Gabigol perdeu no jogo de ontem. E chegou a hora de rançômetro. Eu poderia dar o ranço do jogo de ontem para muita gente, mas não tem como não ser pro Everton Ribeiro. Que partida assustadora fez o Everton na noite de ontem. É triste ver o Everton não jogar, né? E ser um jogador completamente nulo pro Flamengo, um jogador que já foi tão importante pra gente. Mas eu acho que ele tá bem desconcentrado, tá fisicamente abaixo. E aí isso acaba afetando, né, tecnicamente o jogador, que pode ser muito importante pro Flamengo. Mas ontem, o jogo que ele fez ontem, ele não acertou nada. Ele acaba perdendo, dando um passe errado ali que origina um contra-ataque do Alcas e acaba convertendo em gol, né? Então eu acho que o Everton fez uma partida assustadora. E de todos os jogadores que ontem fizeram um péssimo jogo, eu acho que ele fez o pior jogo, assim. Bom, o Vitor Pereira levou para o jogo de ontem um time alternativo, um time reserva, e ele priorizou, né, a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. E já estava bem pressionado e agora chega muito mais pressionado para esse jogo. Ele parece que está sempre desafiando a torcida. Ontem, inclusive, teve um episódio durante o jogo que um torcedor reclama do Pablo durante o jogo e o Vitor Pereira vai rebater o torcedor.
Então isso mostra muito a relação, né, que tá acontecendo entre o Vitor Pereira e a torcida. A torcida e o Vitor Pereira estão em litígio, e o Vitor Pereira não se ajuda, ele vai contra a torcida. E ontem no pós-jogo, né, na coletiva pós-jogo, ele dá uma declaração que, para mim, eu acho que é o pior de tudo, assim. Ele fala que ele viu que o Flamengo fez um bom jogo. Eu discordo completamente. O jogo do Flamengo, para mim, foi um dos piores da temporada. Tem o fator altitude, que a gente tem que relevar. A gente viu ontem também o Palmeiras perdendo por 3-1 na altitude. Mas eu acho que o Flamengo, contra um time da prateleira, da categoria do Alcas, que estava estreando em Libertadores, e um time que oferecia muitos espaços, não era um time retrancado, não era um time que oferecia muito perigo ao Flamengo. O Flamengo se mostrou muito com pouquíssima vontade de vencer o jogo. Na verdade, mostrou que não estava nem aí para o jogo. E aí o time não mostra que não está nem aí para o jogo, e o treinador diz pra gente que viu um bom jogo do Flamengo. Para mim tá tudo errado. Então, isso para mim é assustador. E eu acho que a gente tem que cobrar o Vitor Pereira, sim. Para mim é um treinador que não deu match com o Flamengo, e que jogo após jogo vai provando que não merece tá vestindo essa camisa para comandar o Flamengo. Muito obrigada a todo mundo que tá chegando no canal, que tá comentando, que tá se inscrevendo, que tá compartilhando. E conta aqui para mim qual foi a coisa mais bizarra desse jogo e qual é o maior ranço de vocês. É isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo pós-jogo. E aqui eu só falo de Flamengo.